aí, afinal de contas, quanto custa tudo isso? Para você que chegou agora, eu sou o Fellini. Eu sou a Nicole. E esse é o canal Só Bora. E nesse vídeo a gente vai contar para vocês quanto custou todos os preparativos para o nosso mochilão de 1 ano pelo mundo. Essa vontade de mochilar pelo mundo por 1 ano já é um sonho de muito tempo. Então a gente já tinha um pouco na cabeça, assim, mais ou menos o quanto a gente gastaria, o que a gente faria e tudo mais. Só que a gente não teve tanto tempo assim hábil para poder se organizar financeiramente. Mas o que a gente conseguiu fazer, a gente fez e deu certo. O nosso planejamento, de fato, começou há 1 ano atrás. 1 ano atrás da data de embarque da nossa saída do Brasil. Tá, é muito difícil a gente achar canais que realmente falam de valores, expõem, né, tudo isso. E dessa vez a gente resolveu fazer um vídeo diferente, contando realmente cada ponto para vocês terem noção. É aquela básica pergunta assim que todo mundo faz. Quanto custa, Quanto custa, né? Porque muita gente tem o sonho de fazer um mochilão, né? Muita gente tem o sonho de fazer um ano sabático, tem a vontade de viajar pelo mundo e colocar uma mochila nas costas, conhecer vários lugares, só que realmente não sabe quanto isso custa. Então a gente vai falar nossos custos, porque a gente procurou várias pessoas e era muito difícil a gente achar, né? Era Você não tem noção, a gente não tem referência, sabe? Então a gente sabe que tudo depende do estilo de viagem de cada um, depende da sua rotina e tudo mais. Porém, a gente quer dar uma referência para as pessoas já saberem quanto que isso vai custar. Passagem aérea. Passagem aérea foi, até então, um dos maiores custos que a gente teve. A gente vai falar todos os valores aqui por pessoa e depois a gente vai fazer um totalzão para 2 pessoas para vocês terem uma noção de como funcionou. Passagem aérea, a gente gastou R$ 6.500 por pessoa. Daria para economizar? Daria, tá? Mas a gente optou por ter menos preocupação nessa parte, porque a gente estava muito na correria, resolvendo milhões de outras coisas, e a gente comprou por uma agência, que a gente super indica aqui, que é a Viajou Turismo. A gente vai deixar todas as informações de tudo que a gente está passando aqui na legenda. Então, se vocês quiserem consultar, pedir algum orçamento para eles também, é só falar que veio pelo Só Bora, que veio pela nossa indicação, porque é parceria, assim, total, gente. Valeu super a pena. Quando a gente precisou agora cancelar a nossa viagem da Austrália e mudar para a China, a gente não ia ter tempo para poder resolver essa situação. Tudo, né? E se não tivesse comprado com eles, a gente ia estar passando por um perrengue, assim, grandíssimo. E a gente sempre compra com ele, já compramos com ele outras passagens, né? Outros destinos. E sempre foi muito bom. Então, eu tô falando aqui o valor da passagem Rio-Sydney, né? Que seria o nosso destino final, com stopover no Catar. Passagem somente ida por pessoa. 6.500. Daria para conseguir mais barato? Dá, gente. Mas a gente tava em outra situação. A gente tava na correria, precisava comprar por agência porque a gente não ia ter tempo para fazer isso. E o terceiro foi numa semana muito específica que a gente precisava da compra daquela passagem. Então, assim, logo depois, 1 mês depois, 2 meses depois, vieram outras promoções. Mas a gente precisava da passagem antes daquela data ali que saiu a promoção. Então, você tem tempo, flexibilidade, você pode esperar mais um tempo, você consegue comprar na faixa de 5.500, dá para economizar aí uns R$1.000, tá? Esse destino para a Oceania, né? Isso, para a Oceania, tá? Pegando Rio, Austrália. E aí, no caso, a gente mudou, fez a alteração depois para a China, saiu um valor praticamente similar à volta, o que a gente vai ganhar de reembolso, né, por ter alterado o voo bem pouco ali, mas assim, colocamos como orçamento 6.500 por pessoa, tá? Então, passagem 6.500. Vacinas, é sempre importante estar imunizado já antes de sair do Brasil, né? E isso para vários destinos, ainda mais para uma viagem longa assim, que a gente vai passar por vários países diferentes. Então, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre imunização, a importância do check-up, falando sobre saúde. Então, se você ainda não viu, para aqui um pouquinho, vá lá ver depois, porque tem muita informação boa lá para passar, muita dica legal. E de vacinas, a gente acabou conseguindo, né, a maioria pelo SUS, então não pagamos, fizemos tudo pelo SUS. O que a gente teve que pagar foram só as vacinas que realmente o SUS não disponibilizava, ou disponibilizava só para crianças e não para adultos, enfim, que estava difícil de encontrar, a gente conseguiu pelo particular. A gente fez em drogarias, que geralmente era o mais barato, e uma a gente fez numa clínica particular, porque realmente era o único lugar que tinha e era o melhor custo-benefício. A gente procurou em alguns lugares, essa vacina específica estava sem estoque em lugar nenhum,
Só tinha uma, aí a Nicole tomou uma na drogaria e eu tomei a outra na clínica, que foi um pouco mais caro, mas com saúde a gente não se brinca, né? Então é bom ir imunizado, Exatamente. é bom ir tranquilo, para você ter uma viagem mais tranquila. Não economize nessa parte. Então, vacinas. Gastamos R$ 536 por pessoa por 3 vacinas, que não disponibiliza no SUS e que é difícil também até achar no particular, tá? Então, foram vacinas de hepatite A e meningite ACWY, que são 2 que o SUS disponibiliza, mas só para crianças, adultos não, só em casos muito específicos, e febre tifoide, que a gente teve que fazer esse esquema da drogaria e clínica, porque só tinha uma unidade. É muito difícil de encontrar, então se você precisa tomar para a viagem, você já se antecipa, já tenta pesquisar onde que tem, já tenta deixar reservado, foi o que a gente fez. E a febre tifoide, por exemplo, tinha uma especificação de ser 15 dias antes da viagem, então tinha uma data específica para a gente tomar aquela vacina. Assinaturas. Assinaturas, quando a gente fala de assinaturas, seriam as plataformas e aplicativos que a gente vai usar, né, ao longo da viagem. Então, até o momento, a gente gastou R$ 143, mas ao longo da viagem a gente vai acabar fazendo as outras assinaturas. A gente só fez uma por enquanto, então a gente vai contar isso daí no orçamento. Exames médicos, R$ 906. Gente, esses exames médicos aqui, você provavelmente não vai gastar, tá? Esses exames médicos foi de uma das panes que a gente teve no nosso visto australiano, quando a gente se aplicou. E foi cobrado esse valor aí, porque a gente precisava disso para poder se aplicar, entendeu? E ir até a última etapa do visto. Então, esse exame você não precisa contar, então bota aí, né? Tipo, quase R$ 1.000 por pessoa que você já vai estar economizando, mas a gente teve que pagar. Então, foi um custo aí que a gente está contando no orçamento. Remédios. A gente gastou em torno de R$ 215 pelos remédios básicos para a gente levar na viagem. Então, remédio de dor e febre, anti-inflamatório, né, relaxante muscular, essas coisas. Algumas alergia. Coisas a gente já tinha, a gente só repôs a farmacinha, a gente fez um vídeo falando sobre toda a mala, tudo que a gente está levando na mala. Então, mas assim, algumas coisas a gente já tinha, a gente só foi repondo, mas é bom levar daqui, porque às vezes em outros países não tem o mesmo remédio que você às vezes está acostumado a tomar, que você já é habituado, né? Então é bom levar a sua farmacinha. É bom, é importante. Visto, no caso o visto australiano, a gente gastou em torno de 665, porque é em torno, né, gente? Porque tá em outra moeda, então a gente está convertendo mais ou menos com o câmbio que a gente fez. R$ 665 por pessoa. Vocês podem reparar que o exame médico era mais caro do que o próprio visto, né? Então, esse daí foi um caso à parte, mas enfim, depois gastamos esse dinheiro. Tudo que aconteceu, né? Isso é assunto para outro vídeo. Lições aprendidas, né? Lições aprendidas. 665 por pessoa, mais um pro orçamento. Comprinhas no geral que a gente precisou fazer de coisinhas de utilidades assim que a gente vai usar durante a viagem. R$ 163. Esses dois outros tópicos vai ser muito relativo, porque vai depender da situação de cada um. Mas no nosso caso, a gente gastou em torno de 1.050 na nossa mudança, então com o frete da nossa mudança do centro do Rio até a Ilha do Governador, porque a gente deixou boa parte das nossas coisas na casa de familiares, né, pra gente poder viajar, e o restante a gente vendeu. Nossos móveis, essas coisas a gente vendeu. Mas mesmo assim, você vende muita coisa, né, para você, como a gente tinha um apartamento alugado, a gente vendeu muita coisa para não ficar pagando um aluguel aqui, guardando nossas coisas desnecessariamente, mas muita coisa você acaba não vendendo, itens pessoais, roupas e algumas coisas, aí a gente embalou tudo, e aí tivemos que experimento de gasto aí, né? Na mudança. De mudança. Né? E aí vem a pintura do apartamento, né? Porque pra gente sair do apartamento alugado, a gente tem que entregar na mesma condição que a gente pegou. Então a gente gastou em torno de 1.495, contando já mão de obra e material. Então, vamos colocar aqui o total por pessoa, sem considerar mudança e pintura, porque aí vai ser relativo, né? Por pessoa, deu em torno de R$ 9.128, ou seja, para 2 pessoas, R$ 18.256. Contando com a mudança e a pintura, deu em torno de R$ 20.800 para 2 pessoas. Ou seja, gente, vamos botar uma média aí que você vai precisar para esses preparativos em torno de R$ 10.000 por pessoa. Pode ser até menos, né? Porque a gente falou de várias situações aqui que podem ser uma economia para você. Então, é essa faixa assim. E a gente pode considerar também, não podemos esquecer disso, que você vai vender os móveis, né? Nesse caso aqui.
Então, se você vende os móveis, né, e tudo mais, você pode render aí em torno de R$ 10.000, dependendo do que você tenha de eletrodoméstico, móveis e outros itens que você deseja vender. Então, desses 10 que você estaria juntando, você pode também já recuperar uma boa parte disso com as coisas que você vai vender. Você acaba tendo muita coisa, né? Então, assim, antes de você fazer, se você tiver essa vontade de fazer esse mochilão, você já pode se desapegando de outras coisas menores, e você vai fazendo uma renda, e você vai juntando, vai vendendo coisas que você não usa, roupas que você não usa, que você já vai fazendo uma graninha. De pouquinho em pouquinho, né? De pouquinho. E assim, a gente quer fazer esse vídeo mais para mostrar que quando você quer fazer algo um pouco maior, assim, você tem que estipular um valor e colocar numa planilha para você, porque às vezes você se assusta um pouco com o valor, né? Mas aí se você não tiver isso mensurado de pouquinho em pouquinho, fica um pouco mais fácil, né, de você ver. Exatamente, e ao longo desse ano, né, de planejamento, a gente foi, né, trabalhando, juntando dinheiro, tá juntando dinheiro para outras coisas. Umas questões que vocês também têm que parar para pensar eu vou ter prestações aqui no Brasil ainda para pagar enquanto eu tô lá fora? Porque eu tenho que considerar também esse custo mensal durante a minha viagem, sabe? Então, tem outras questões que a gente vai falando aqui ao longo da viagem, né? Que é interessante a gente parar para refletir, pensar e se planejar melhor. Mas a gente queria passar um pouco como foi esse preparativo. Então, até a data de embarque, o quanto que a gente já gastou se planejando para esse mochilão. Lógico que ao longo da viagem a gente vai gastar com muito mais coisa, vai gastar com outros vistos, com outras comprinhas, alguma coisa necessária ou não. Mas a gente vai passar tudo para vocês, quando a gente está gastando, quando a gente consegue também ganhar, né? Porque a nossa ideia, além de gastar dinheiro, mas é ganhar dinheiro também viajando, fazer uma renda, porque a gente está levando um certo dinheiro guardado, mas a gente vai ter que trabalhar, né, para se manter na viagem. Não dá para se manter por um ano, mas dá para se manter pelo menos no início, né? Para a gente se organizar melhor. Mas é isso, a gente resolveu fazer esse vídeo justamente para vocês terem mais noção, ter uma referência de tipo, nem é tanto. Ou então, eu não tô preparada para esse nível, entendeu? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou ter que mudar um pouco meus planos. Talvez eu não vá para tão longe, eu compre uma passagem mais barata. Tipo, você não precisa começar lá do outro lado do mundo, né? Às vezes você pode fazer América do Sul, que é mais barato. Por exemplo, aqui foi 10 mil por pessoa, só que só 6,5 foi só passagem aérea. Então, e ainda teve custos que a gente acabou gastando de forma que a gente não sabia muita coisa, a gente acabou errando. Mas assim, se você pensar que o maior custo é a passagem aérea, se você conseguir uma passagem aérea para um destino que você consiga mais barato, você já diminui bastante esse custo, né? Exato. Então, conta aí o que vocês acharam. Achou que é muito? Achou que é pouco? Não sei, comenta aí. E é isso, a gente vai continuar se compartilhando tudo ao longo da viagem, falando sobre valores, que geralmente é um assunto polêmico, que muita gente não compartilha, assim, direitinho, assim, tudo que a gente realmente quer saber. E aí fica aquela curiosidade, sabe, se é possível ou não, se é muito distante da nossa realidade. A gente vai mostrar tudo, vai falar, assim, o real mesmo pra galera entender. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, compartilha, ativa as notificações para você não perder os outros vídeos. A gente já tem outros vídeos aqui no canal, vai lá e assiste. E isso ajuda muito a gente crescer o nosso canal, né? Exato. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito aqui. E segue a gente também no Instagram, @sobora.br, que lá a gente vai compartilhar bastidores, um conteúdo mais rápido do nosso dia a dia ali, dos perrengues e tudo mais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e só bora!